Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Santo Agostinho. Não sois inocentes, se com o seu silêncio permites a perdição de quem, avisado, poderia salvar-se. Não entremos mais em comunhão com os demônios, não sejamos enganados, permaneçamos na verdade, que não muda e jamais mudará. A mediocridade de tantos católicos ao lado da ignorância tem levado a mentira a ter aparência de verdade. Sem contar aquilo que se levanta contra a Igreja e seu Cristo, a ponto de haver uma verdadeira zombaria diante dos sacramentos, dos dogmas, da doutrina católica. Mas não abandonemos a verdade da Igreja fundada por Cristo. O Senhor cuida da sua Igreja porque nos ama, e Ele sempre vai dar à Igreja santos e santas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para guardar a verdade, para pregá-la e ensiná-la na sua integridade, sem erros. É preciso a coragem de dizer não. Não posso ficar compactuando com a mentira. Não posso trair o sangue de Cristo. A nossa comunhão é com o corpo de Jesus Cristo, não com o erro. Venha ele de onde vier, até mesmo do próprio Papa. E temos por obrigação defender a nossa fé e tirar os que estão no erro, pois quem não corrige seu próximo causa dano não somente a ele, mas também a si próprio. Ver-se-á privado dos méritos e benefícios do cumprimento desse dever e acabará por escandalizar os que constatam sua negligência. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-las, dize-o à Igreja. E se recusar ouvir também a Igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto: se 2 de vós se unirem sobre a terra, para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 15 e 20. A correção fraterna é um grande meio de salvação, pois bem pode o destino eterno de alguém depender da aceitação às correções que lhe sejam feitas. Esta é a matéria que a meditação de hoje nos leva a considerar: o dever da correção fraterna e a necessidade de bem recebê-la. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. É claro o conselho do Divino Mestre quanto à necessidade de corrigir aqueles que pecam. Nos defeitos que observamos na conduta dos outros, sobretudo faltas concernentes à fé e aos costumes, com o risco de produzir algum escândalo, não podemos deixar de advertir nosso próximo, seja por indiferença nossa, por covardia, por respeito humano, seja, pior ainda, por desprezo. E para pôr em prática a norma do Senhor, expressa no versículo acima, nosso zelo deve ser cheio de fervor. São João Clímaco compara, com muita unção, a crueldade de alguém que retira o pão das mãos de um menino faminto, com daquele que tem a obrigação de corrigir e não o faz. Este último causa dano não só a seu próximo, mas também a si próprio. A primeira responsabilidade, reconhecer o próprio erro, é de quem o comete.
Porém, o zelo, a prudência e o amor a Deus cabem a quem tem a obrigação de advertir. Aquele que poupa a vara quer mal ao seu filho, mas o que o ama corrige-o continuamente. Provérbios 13, 24. Portanto, é falsa ternura deixar de aplicar uma necessária correção, julgando com esta omissão poupar alguma amargura a quem dela necessita. Quem assim se omite, em realidade, não só é conivente com a falha praticada, mas demonstra querer mal a quem precisaria de apoio de uma palavra esclarecedora e que o tirasse do erro e do caminho da condenação. Aliás, é sinal de muito amor avisar de sua falta os que estão no erro. Quando um pai assim procede com seu filho, deseja-lhe o bem e a virtude. A reciprocidade nesse amor deve ser uma característica de quem recebe o aviso ou repreensão. Não rejeiteis, meu filho, a correção do Senhor, nem caias no desânimo quando ele te castiga, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e acha nele a sua complacência, como um pai em seu filho. Provérbios 3, 11 e 12. Cornélio a Lápide, em sua famosa obra de comentários sobre as Sagradas Escrituras, assim se exprime de forma duríssima e contundente sobre esta questão. Não poupes ao menino a correção. Se o castigares com a vara, ele não morrerá, diz o livro dos Provérbios. Castiga-o com a vara e salvarás sua alma do inferno. Os pais que são demasiadamente indulgentes com seus filhos não os castigam, mas os expõem aos suplícios do inferno. Quem tem excessiva indulgência com seu filho é o seu mais cruel inimigo. Assim, pais e mães, se amais vossos filhos, aplicai-lhes a vara das correções, para não acontecer que eles vão parar no inferno. Quantos filhos no inferno maldizem os seus pais e os encherão de imprecações durante os séculos dos séculos, por terem negligenciado repreendê-los, corrigi-los e castigá-los, tornando-se assim causa de sua eterna perdição. Compreende-se o ódio desses desgraçados, porque tais pais lhes deram não a vida, mas a morte, não o céu, mas o inferno, não a felicidade, mas a desgraça sem fim e sem limites. Capítulo 23, páginas 13 e 14. Portanto, uma condescendência licenciosa e a falta de uma justa correção são o princípio da má conduta e da condenação dos que estão no erro. Eles caem em excessos e crimes que os levam à desgraça eterna, à condenação ao inferno. Nós deveríamos pagar bem aos nossos adversários, porque dizem as verdades a nosso respeito. Os amigos, esses só sabem bajular, adular e lisonjear. É, aliás, o que encontramos nas relações habituais de hoje em dia, ou seja, não nos deparamos com alguma correção, a não ser quando se estabelece uma inimizade. Só aí acabamos por conhecer o que realmente os outros pensam sobre nós. Quando a correção fraterna é aceita com humildade e gratidão, ela detém os maus desejos, coloca a freio às paixões da carne, derruba o orgulho, apazigua a intemperança, destrói a superficialidade, traz à pessoa novamente a consciência da verdade e reprime os maus movimentos do espírito e do coração. Por isso é que ganhamos um irmão, quando somos ouvidos com boa disposição da parte de quem corrigimos, pois lhe devolvemos a verdadeira paz de alma e o reconduzimos ao caminho da salvação. O empenho de salvar nosso irmão deve ser penetrado de forte zelo. Caso tenha sido infrutífera a advertência a sós, não se deve abandoná-lo. Pelo contrário, é preciso insistir. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Ainda
Estamos num âmbito de privacidade e, por isso, a reputação social do infrator encontra-se resguardada. Por outro lado, a presença de testemunhas poderá criar-lhe certo temor saudável e, quiçá, tornar-lhe impossível deixar de admitir sua culpa e, enfim, corrigir-se. Não se trata, portanto, de colocá-lo entre a espada e a parede, pois bem poderia uma ação desse teor mais suscitar um irreversível ódio do que propriamente conduzi-lo a um sentimento de dor e arrependimento por sua falta. Esses tais outros a serem convocados não devem exercer a função de testemunhas de acusação em juízo, mas sim a de auxiliares na correção amistosa. A prática da correção fraterna é uma prova de carinho sobrenatural. Agradece-a quando recebê-la e nunca deixe de praticá-la com aqueles com quem convive. Quando precisamos corrigir um irmão, sofremos antes, durante e depois, mas não podemos jamais, sob nenhuma circunstância ou desculpa, nos omitir. Quantas vezes nos calamos quando deveríamos falar? E seremos cobrados por nossa covardia, por nossa omissão. Portanto, que fique bem claro, a correção fraterna é bíblica e a sua omissão é pecado. Deixar o outro no erro, na ignorância, prejudicando a si mesmo e aos outros. Permitir que tudo isso aconteça não é nada católico. Se recusa a ouvi-las, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Ao chegar a este estágio, tornou-se patente que o método amigável fracassou. O culpado persistirá em seu ódio, em suas mazelas ou em seus erros que o levarão à ruína e à condenação, e nesse caso não caberá senão recurso à igreja, aquela instituição prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, que seria fundada sobre a pedra chamada Pedro. Permanece ainda em foco o zelo pela alma do culpado e por seu bem particular, mas outro bem se torna presente, o da própria esposa de Cristo. Se ele não der ouvidos à voz da igreja, deverá ser considerado como um publicano ou gentil. Será indispensável haver um rompimento de relações. Nenhum vínculo nos unirá mais a ele. Ver-se-á excluído, tal qual os pagãos ou os publicanos, que não eram admitidos pelos judeus na comunicação do culto e das orações. A consideração de todos a seu respeito será como a de uma pessoa perniciosa que poderia colocar em risco a perseverança dos demais. Daí a necessidade de evitarem o seu convívio. Pobre daquela pessoa que não ouve a voz da igreja ou que despreza o timbre e a sonoridade desta voz. Poderá ela levantar-se contra a sua autoridade, discutir sobre seus deveres, menosprezar suas correções ou condenações. A palavra do Senhor, porém, é firme como uma rocha. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. É, portanto, considerado como um herege, assim como foi e morreu o grande herege Martinho Lutero, pois não ouviu as correções que lhe foram impostas pela Santa Igreja de Cristo para que se arrependesse e se corrigisse. Tal qual Lutero, esta pessoa já não pertencerá ao rebanho do bom pastor. Não mais terá direito ao nome de católico, apostólico e romano. Quem dá as costas à Igreja de Jesus Cristo, aos seus ensinamentos doutrinais, seus dogmas, que contradiz seus mandamentos, será considerado como um gentil e publicano aos olhos de Deus. Deus manda que os repreendamos e afastemos. O católico, quando acusa, o faz por amor e com amor. Essa denúncia deve ser feita com espírito cristão, levando em consideração que o pecador, não poucas vezes, poderá vir a constituir um perigo para o bem comum e, portanto, para a própria sociedade,
Não denunciá-lo será uma omissão contra a caridade ou até mesmo comodidade egoísta e covarde. Por isso nos ensina um grande santo e doutor da Igreja, São Francisco de Sales, que diz: os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte à verdade, sendo obra de caridade gritar: eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. Fonte São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja, livro Filoteia ou Introdução à Vida Devota, parte 3, capítulo 28. Essa falta de caridade tem consequências maléficas sobre o próprio infrator, que muito lucraria se fosse conhecido como tal. Pois a situação de repudiado por todos os seus conhecidos faria crescer nele o senso de vergonha e poderia servir-lhe de um bom meio de conversão, conforme ensina São Jerônimo, dizendo com essas duríssimas palavras: entretanto, se tampouco a esses ele quiser escutar, então deve-se dizer isto a muitos, para que o detestem, e assim aquele que não pôde ser salvo pela vergonha, salve-se pelas afrontas. Por isso mesmo é um dever denunciar o pecador, e assim o sublinha a glossa. Ou dize eu também a toda a Igreja, para fazer-o passar maior vergonha. Depois de tudo isso, deve seguir-se a excomunhão, a qual precisa ser feita pela boca da Igreja, isto é, pelo sacerdote, que quando excomunga, toda a Igreja excomunga com ele. Nunca será demasiado insistir que a nota não só tônica, mas essencial desta denúncia deve ser o amor ao próximo, por amor a Deus. Da parte do acusado, também será exigida a virtude para a sua conversão, pois não lhe fará pouca resistência a mesma soberba que o levou a andar mal. Quem encontrará um homem que deseja ser repreendido? Onde encontraremos aquele sábio de quem diz Salomão nos Provérbios: repreende o justo e ele te amará? Provérbios 9:8. São Basílio faz uma analogia entre a disposição de um enfermo que aceita os penosos tratamentos indicados pelo médico para obter sua cura e a humildade de um homem que realmente deseja sua salvação eterna, pois este também aceita com gáudio a correção que se lhe faça, por mais amarga e áspera que possa ser. O receber mal as repreensões e correções fraternas constitui não só uma ofensa a Deus, mas até mesmo conduz a rejeitar toda a semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo. Quem assim procede não tardará em perder todas as suas virtudes e, por orgulho, caminhará de queda em queda, aproximando-se a cada passo do espírito de Satanás. Logo, o pecador terá de sofrer os últimos castigos. A culpa disso, porém, não a terá quem o denunciou, mas quem não quis submeter-se à correção. Sabendo disso, é natural que o homem, se não no princípio, ao menos ao passar por tantos tribunais, desista de sua ira. De onde ter o Senhor estabelecido 1, 2 e até 3 juízos, e não expulsar imediatamente o culpado, pois caso se recuse a ouvir o primeiro tribunal, pode ceder ao segundo. Se rechaça também o segundo, ainda lhe resta o terceiro. Se rejeita também este, podem ainda assustá-lo o castigo futuro de condenação ao inferno através da sentença e justiça de Deus. Jesus é o elo entre todos aqueles que tomam a deliberação de se unir em seu nome, pois nessas circunstâncias ele estará no meio deles. Por sua intercessão será comovida a misericórdia do Pai, e saberão os discípulos o que pedir, pois neles gemerá o Espírito. Romanos 8:26. E assim tudo obterão. Jesus estará agindo sobre todos e cada um,
oferecendo-lhe seu amor, seu poder e sua sabedoria. E essa é a verdadeira igreja que vive de compaixão, misericórdia e piedade. Pois a humanidade, que sempre pecará, sempre necessitará do perdão do Divino Redentor, dado por meio de sua igreja. Havendo recebido dos pais as primeiras noções de bem e mal, céu e inferno, Santo Antônio Maria Claret tinha noites de insônia e se punha a pensar na eternidade sempre, sempre, sempre. Imaginava distâncias enormes, e a estas se acrescentavam outras e outras, e ao ver que não alcançava o fim, estremecia e pensava: aqueles que tiverem a desgraça de ir para a eternidade de penas, jamais deixarão de sofrer. Sempre padecerão? Sim, sempre, sempre terão de penar. E se condoía do fundo da alma. Este pensamento foi o motor, a mola e o aguilhão de meu zelo pela salvação das almas, do apostolado em prol da conversão dos pecadores, no púlpito, no confessionário, por meio de livros, estampas, folhetos, conversas familiares. Pois ao ver a facilidade com que se peca, a mesma com que se toma um copo d'água, por riso ou por diversão, ao ver a multidão de pessoas continuamente em pecado mortal e que vão assim caminhando para a morte e para o inferno, não posso ter repouso. Preciso correr e gritar. E o padre Claret pregava a verdade sempre, sem pensar em agradar aos homens, mas agradar somente a Deus, levando almas para ele. Antes, ele era admirado e até louvado por todos, com o desterro e sua coragem para pregar e corrigir os que estavam no erro, passou a ser desprezado pela opinião pública. Dizia o futuro santo: todos me odeiam e dizem que o padre Claret é o pior homem que jamais existiu e que sou a causa de todos os males da Espanha. Como prêmio por tanto amor a Deus e amor às almas, foram-lhes concedidos muitos favores místicos, entre os quais a previsão de acontecimentos futuros. Em 24 de outubro de 1870, de regresso à França, abrasado de caridade e verdadeiro amor ao próximo, e fugindo de seus perseguidores, entregou sua alma a Deus no mosteiro cisterciense de Fontfroide. Eis um belo trecho de uma magnífica e ardente oração por ele composta no noviciado jesuíta, que resume a sede de salvação de almas que o consumia no curso de sua vida. Como se dirá que tenho caridade ou amor a Deus, se vendo meu irmão em necessidade não o socorro? Como terei caridade, se sabendo que lobos vorazes estão degolando as ovelhas de meu senhor, me calo? Como terei caridade, se emudeço ao ver como roubam as joias da casa de meu pai, joias tão preciosas que custaram o sangue e a vida do próprio Deus, e ao ver que atearam fogo à casa e à herança de meu amadíssimo pai? Ah, minha mãe, não posso calar-me em tais ocasiões. Não, não me calarei, mesmo sabendo que serei despedaçado. E se ficar rouco ou mudo de tanto gritar, levantarei as mãos aos céus, se eriçarão meus cabelos, e baterei aos pés no chão para suprir a falta de minha língua. Portanto, minha mãe, desde já começo a falar e a gritar, e recorro a vós, sim, a vós, que sois mãe de misericórdia. Dignai-vos socorrer em tão grande necessidade. Não me digais que não podeis, pois sei que na ordem da graça sois onipotente. Dignai-vos, eu vos suplico, dar a todos a graça da conversão, pois sem esta nada faríamos, e então enviai-me, e vereis como se convertem. Finaliza o santo. Ardentes de caridade, devemos atender com humildade e grandeza
ao chamado divino para sermos missionários, arrostando com ufania as mais difíceis situações, pelo bem e salvação das almas e para a glória de Deus. Termino com a palavra do gigante São Tomás de Aquino. Ó Jesus, bom pelicano, de impuro fazei-me puro, pelo preço do vosso sangue. De uma só gota me basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.